O Perseus A500 foi desenvolvido para dar suporte anestésico com proteção e segurança para todos os tipos de pacientes, neonatais, pediátricos e adultos. Ele possui fácil manuseio e ferramentas avançadas desde a indução até o desmame. Você pode iniciar a anestesia com apenas alguns toques. Seleciona início rápido, confirma e ele já está ventilando. Eu posso ventilar dessa forma no manual, associando CPAP na indução, ou seja, é o único equipamento do mercado que possui essa funcionalidade para uma faixa de pacientes que necessitam de pressão positiva na indução. Você consegue manter essa pressão sempre contínua, sem aumentar a resistência da via aérea. E também você pode usar a saída externa de gás fresco. Seleciono e o gás vai sair lateralmente, com todo o controle de fluxo aqui, inclusive usando agente halogenado. Feito a indução, a gente já pode começar o plano anestésico. Seleciono a ventilação mecânica, eu tenho um modo especial para ventilação protetora, o que? Ele ajusta a ventilação de acordo com a resistência e a complacência do paciente, para que ele entregue o volume determinado com a menor pressão possível. Como funciona? Seleciono, volume controlado autoflow e confirmo. A programação é exatamente a mesma programação de um modo volumétrico comum. Eu seleciono o volume que eu quero e a pressão máxima que eu vou permitir que ele alcance. Então, ele vai fazer esta ventilação, vai ajustando ciclo a ciclo para entregar o volume que você quer, sempre com a pressão mais baixa possível. Se precisar aumentar a pressão, por exemplo, um aumento de pressão intraabdominal, uma piora da complacência pulmonar, ele faz isso de forma gradativa, ciclo a ciclo. Isso durante todo o plano anestésico, ele vai manter o volume corrente contínuo e estável do seu paciente. Eu consigo visualizar toda a parte de mecânica pulmonar através das curvas de fluxo, pressão e também através dos loops ventilatórios. Uma vez instituída a ventilação mecânica, nós podemos aplicar a técnica de baixo fluxo. O Perseus A500 possibilita diversas ferramentas para que esta técnica fique segura para os nossos pacientes. Uma dessas ferramentas é a ferramenta VaporView. Ela faz com que você ajuste o agente anestésico, ele projete o comportamento desse agente em função do tempo pelo fluxo de gás que você está usando. Isso faz com que você tenha um ajuste mais fino da quantidade de agente halogenado para manter a CAM desejada para esse paciente. Isso faz com que todo o procedimento de baixo fluxo seja seguro, com as ferramentas do Perseus A500. O Perseus A500 possui a ferramenta de recrutamento alveolar. Seleciono procedimentos e tenho duas possibilidades: recrutamento de um passo ou recrutamento multipassos. O recrutamento de um passo, seleciono a pressão que eu quero e a duração em segundos. Por exemplo, 30 segundos com uma pressão de 30. Se eu iniciar, sobe a PIP para 30 durante esses 30 segundos e retorna. Eu posso acompanhar a evolução nesse quadrado e posso associar a tela do IACS de recrutamento alveolar. Ou seja, eu tenho todos os dados fisiológicos do paciente, os parâmetros que vão ser alterados durante um possível recrutamento na tela do meu monitor também. Finalizou, ele volta para a ventilação mecânica. Posso ainda utilizar o recrutamento multipassos, com PIP incremental e depois uma PIP decremental. O que eu preciso ajustar? Somente a PIP máxima e a pressão inspiratória máxima. O próprio Perseus vai fazer os cálculos de quanto ele vai subir de passo a passo, quanto tempo ele vai manter de cada passo. Ele sobe gradativamente a PIP para fazer um recrutamento incremental, mantém um tempo recrutado e depois faz o decremental. Todo esse cálculo ele faz por um algoritmo, mas nós podemos alterar esse algoritmo da forma que for necessário para o meu paciente. No desmame, o Perseus A500 tem a possibilidade da utilização do modo ventilatório de pressão de suporte, no qual eu seleciono uma frequência respiratória mínima e uma pressão de suporte. Isso faz com que a janela ventilatória seja móvel, traduzindo na prática, o aparelho nunca vai entrar se o paciente estiver ventilando. Ele só vai assumir a ventilação
caso o paciente não consiga assumir. Isso torna o desmame gradual e seguro para nossos pacientes. Podemos também utilizar a ferramenta manual espontâneo, tornando o desmame livre e colocar CPAP também nesta fase. Finalizando o processo de desmame com a extubação do paciente, podemos utilizar um fluxo de oxigênio contínuo após a extubação, independente do aparelho de anestesia, mesmo ele estando em stand-by. Podemos também utilizar a ferramenta de consumo, ou seja, seleciono na tela e consigo visualizar todo o consumo de agentes anestésicos durante o procedimento e também o consumo de gases medicinais.